Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Boa noite. Desgoverno. Desgoverno. Nome masculino. Falta de governo. Mau governo. Má administração. Desperdício. Esbajamento. Tudo isto segundo o dicionário. Ou então, por outras palavras, começar a debater a construção de uma obra pública estratégica para o país, em 1969. Sim, eu disse 1969. E em 2023 ainda não está definido sequer aonde a fazer. A coisa está a correr tão bem que no final deste ano é possível que comecem a tentar melhorar e expandir o aeroporto que, segundo eles, já devia ter sido substituído. E o povo? O povo paga e espera. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Um cumprimento especial aos nossos ouvintes da Vida FM em 97.1 e também um grande cumprimento a quem nos acompanha na Curiacos TV em direto. Nós estamos aqui para falar sobre o novo aeroporto, mas todos os temas que já foram falados no Isto é o Povo a Falar estão disponíveis em podcast e também no novo YouTube do Isto é o Povo a Falar, que deve subscrever e acompanhar e, quem sabe, até colocar um gosto. Pode também comentar tudo o que é aqui feito nas nossas redes sociais, em Facebook e Instagram. Hoje tenho um Sky Expert da Sky Expert, que é o Pedro Castro. Boa noite, Pedro. Bem-vindo ao Isto ao Povo a Falar. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto. Pedro, eu acho que eu tenho feito sempre perguntas provocatórias aos meus convidados. A primeira eu tento que seja provocatória. Esta para ti vai ser pouco provocatória porque eu já te a fiz antes. O que é que vem primeiro? O teletransporte ou o novo aeroporto de Lisboa? Para já corrigir a tua pergunta. Não é novo, é velho. Exato. Já vem desde 1969. Exato. Não é? Portanto, isto, nós não... Por vezes nós estamos muito influenciados pela forma como nos apresentam as coisas. Novo aeroporto, comissão técnica independente. Exato. Se calhar não é nem uma coisa nem outra. Nem técnica nem independente. Nem técnica nem independente. E o aeroporto também não é novo. E isto enfim, é uma questão que levantaste, e eu penso muito bem ao início, que está relacionada com o desgoverno. Mas como é que nós curamos este desgoverno? Ou como é que nós aconselhamos o governo a não fazer desgoverno? E, de facto, há aqui uma questão de prioridades e de recursos. Os recursos são limitados e as prioridades, se nós quisermos, são infinitas. Nós ontem tivemos o debate do Estado da Nação. Exato. E eu fiquei atento a ouvir em que situações é que o aeroporto surgia. E, de facto, percebe-se num debate do Estado da Nação a prioridade que um aeroporto em Lisboa tem ou não tem. Mas a verdade... E o que é que sentiste? Que não é prioritário, como é óbvio, e todos nós sentimos... Se fosse prioritário tinha sido resolvido, não é? Desde 1969. Provavelmente, se fosse de facto prioritário tinha sido resolvido, mas sobretudo não é aquilo que nós, se formos à rua... O povo queixa-se. Que o povo vai dizer, aquilo que eu tenho falta... É de um novo aeroporto em Lisboa. Em Lisboa! Exato. Portanto, nós estamos... Ai. Não, bebe água que eu vou relembrar aos nossos espectadores que está tudo disponível nas nossas redes sociais. Podem acompanhar e seguir muito do que o povo fala. Até podem sugerir os vossos temas. Vão à secção de comentários e digam, eu gostava que o tema do próximo mês fosse isto. Ou que a próxima visita do povo a falar fosse à região X. Eu gosto de regiões com calor e praias. Mas isso sou só eu. E eu prometo nesse dia tomo um repousado para a tosse. Pronto. Não, mas eu percebo, tu ficas todo o teu corpo
vibra quando se fala de novo aeroporto. É verdade, e repara que é por perceber que nós vivemos num país que tem tantas outras necessidades e que quando nós falamos seriamente deste debate e tentamos, no fundo, dizer número 1, número 2, número 3, nós vamos nos aperceber que o novo aeroporto de Lisboa ele vai para o fim dessa lista e que nós estamos há 50 anos a tentar colocá-lo em prioridade. Ora, tudo isto está errado e, sobretudo, eu vou tentar aqui até fazer uma comparação. Nos anos 90, nós utilizámos o dinheiro da União Europeia, isto é bem conhecido, para fazer autoestradas. O resultado, 30 anos depois, ou 40 anos depois, é não temos comboios decentes. Não é? Só para tu saberes, nos anos 90 o aeroporto estava pensado para o Montijo, na base civil. E depois, em 99, o governo Guterres já estava a pensar na OTA. Portanto, eu vou tentar, cada vez que tu falares de um ano, eu vou dizer onde é que se estava a pensar nessa altura. Então, eu vou aqui avançar. Portanto, nos anos 90 investimos em autoestradas, hoje não temos comboios. Nos anos 2000, no início, investimos em estádios de futebol. Sim. A OTA ainda estava na moda, tirando em 2007, que começou-se a pensar no campo de tiro de Alcochete. Portanto, imagina o que é que 20 anos depois nós temos. Temos uma taça de campeões europeus muito tirada a ferros. A ferros, sim. E temos um Cristiano Ronaldo. Portanto, ele nós próprio temos com um avião privado que aterra em Cascais, que também já foi uma opção. É muito cansativo isto. É importante nós termos noção de que aquilo que nós hoje decidimos em termos de investimento público, de prioridade da política pública, é aquilo que vamos ter daqui a 30 anos. E é neste sentido que eu alerto as pessoas que é, independentemente da posição que elas tenham sobre o aeroporto da Portela ser mau, menos bom dentro da cidade, a questão é onde é que nós queremos estar enquanto Estado, enquanto nação, enquanto povo, daqui a 30 anos. Porque se nós hoje investimos 10 mil milhões para uma coisa que vai estar pronta daqui a 10 anos, o resultado daí a 30 vai ser mais turismo. É isto que nós queremos? É só isto que nós queremos? A pergunta que tu colocas acaba por fazer algum sentido e eu sei a tua opinião, eu já te conheço há uns tempos, eu sei que a tua opinião neste momento era parar e pensar, que acho que foi o que nunca foi feito, parar e pensar, porque a própria indústria da aeronáutica, a própria indústria da aviação, elas próprias estão num momento de, eu diria, num Y, em que podemos ir para a esquerda, podemos ir para a direita, porque há energias alternativas que estão a ser ponderadas, há inteligências artificiais que estão a ser ponderadas, há aqui muita coisa que vai mudar, se calhar no próximo, eu diria 10, se calhar tu dirias menos, se calhar nos próximos 10 anos, a aviação e a aeronáutica vão ser completamente diferentes do que a nossa comissão especializada e independente está a averiguar agora. E a regulamentação, para além desse aspecto que estavas a dizer... A certificação dos aeroportos. Muito importante é a regulamentação que vem da União Europeia e que está a apontar para cada vez mais se apostar nas curtas distâncias em meios de transporte alternativos ao avião. E é preciso ter consciência do impacto que isto tem. Quando nós vamos ao aeroporto de Lisboa, ele não está cheio de voos para Nova Iorque ou Maputo ou para São Paulo. Para Madrid, Paris, Porto, Londres. Barcelona, não é? Estou só aqui a dizer para Faro. Sim. E de repente aqui já estamos a enunciar cerca de 5, se nós formos até Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbao, nós já estamos a falar de praticamente 50 a 60 pares de slots do aeroporto de Lisboa. Se o objetivo... Quantos é que tem disponíveis? Em termos totais, de termos totais, olha... Mas seria o quê? 30%, 40%? Seria, não tanto, teríamos a falar de mais ou menos de 20%. Ok. Mas estamos a falar de 20% em horários nobres. Ou seja, isto não são aqueles horários das pontas que ninguém quer. Sim. São horários premium. Exatamente. São os horários mais procurados. E depois são ocupados por aviões menores, com tendencialmente uma menor taxa de ocupação, e também, mas que ocupam a infraestrutura, não é? E que a nível ambiental, onde está grande parte do esforço ambiental de um avião é no take-off. Exatamente. E é esse nível que nós vamos poder gasta curar alguma coisa. Gasta quase tanto daqui para Barcelona como daqui provavelmente para Genebra, ou para Geneve, ou para Berlim. É uma questão também prática, sim. Ou seja, nós temos consciência que os voos longas, para voos de longas distância ainda não temos uma solução
alternativa? Porque a ferrovia dos anos 90 foi completamente esquecida também. Ora bem, mas essa tecnologia já existe, não é? Sim. Não está aqui no nosso país, mas ela já existe. E, aliás, pegando só aqui neste exemplo, Espanha, na mesma altura, inaugurou... Apostou fortemente na ferrovia. Em 92 abriu a primeira linha de alta velocidade, Madrid-Sevilha. Portanto... Mais um bolinho de água, e eu relembro as pessoas para irem às redes sociais falarem sobre o tema e dizerem-nos qual é que era a sua opção. Aliás, isto já foi feito, já houve uma abertura para qualquer um dizer onde é que... Eu, por exemplo, sugeri no jardim da minha sogra, um aeroporto. Não foi aceito, foi uma das poucas que não foi aceito. O estudo que estavas a apontar há pouco, e ele está limitado neste momento, infelizmente, ao tema da localização. O estudo hoje em dia devia ser justamente isso que nós estamos a falar, é como é que vai ser feita a locomoção, como é que vai ser feita a conectividade do futuro. Porque é isso que nos permite responder que tipo de aeroporto é que nós vamos ter que construir. Exatamente. Antes de sequer... E com que infraestruturas é que tem que acomodar, serviços é que tem que acomodar. Exatamente. Antes sequer de pensar na localização. Vou dar um exemplo. Se chegarmos à conclusão que, afinal, vamos voltar à época dos aeroaviões, então nós temos, obviamente, que escolher uma infraestrutura que esteja ao lado de um rio ou de águas paradas que sejam navegáveis. Se chegarmos à conclusão que é outro tipo de locomoção, que é, por exemplo, os eVTOL, que são aqueles... take-off vertical. Take-off vertical, que neste momento está muito pensado para os táxis aéreos, no fundo como se fôssemos todos uns Jetsons, não é? Aquele desenho animado em que as pessoas andavam por aí, que exige... Para quem não é tão especialista na área como o Pedro, que é realmente um especialista na área, são assim uma espécie de uns drones com um cockpit em que pode levar 2 a 4 passageiros, penso eu. Nesta altura a tecnologia... Nesta altura, não é? Sim. Mas já estamos a falar em termos de eVTOL até de 10 passageiros. Okay. E isto, no fundo, quase que é voltar à aviação do passado e termos a noção de que quando o jato começou, ou quando a própria turbohélice começou... Eram muito pequenos. Eram também muito pequenos. E quando se fazia o voo, a linha imperial para Maputo, tinha que se parar, creio eu, 8 vezes. Era tipo 12 dias ou uma coisa assim. Nem mais. Portanto, ou seja, nós estamos aqui a começar esta tecnologia... Em termos de salto tecnológico, eu estou convencido que vai demorar menos tempo a evolução Sim. do que aquela que foi entre a linha imperial e o avião que hoje faz o Lisboa-Maputo sem escalas em 11 horas. Mas a verdade é que, se chegarmos à conclusão então que os eVTOL vão, esses tais aviões de subida vertical, e que vão funcionar muito do estilo, quero ir agora para Paris, deixa-me aqui chamar... Quase um Uber, não é? Quase um Uber, não é? Então o que nós vamos precisar muito mais... Ou operador qualquer. Exato. O que nós vamos precisar muito mais é de plataformas em tetos de prédios altos, em locais estratégicos, e não um local. Um aeroporto formal. Formal. Ora, nem mais. Portanto, estas questões, ao serem colocadas, têm que ser colocadas à medida que vamos avançando. Esta questão, se tivesse sido colocada em 69, e provavelmente terá sido, a resposta em 79 foi uma, a resposta em 1980 foi outra, em 90 foi outra, e hoje, com a combinação de regulamentação, de tecnologia, de alterações climáticas e a agenda climática que afeta este setor em particular, e a própria consciência do turista, a própria consciência, se eu te disser também hoje... da sustentabilidade e da ecologia e da preocupação ambiental, não é? E até do espírito prático. Se eu dissesse hoje, João, vou construir uma praça de táxis gigante, um hub de táxis. Tu ias-me dizer, Pedro, mas isso hoje não faz muito sentido. O que tens é que ter uma aplicação... Nós somos conhecidos por isso, não é? Porque o grande gigante dos ares, o A380, não pode aterrar em Lisboa por uma questão de 20 metros. É uma coisa ridícula, é um erro de tolerância quase vergonhoso, não é?
E a dada altura eu quero defender, porque parece que nós estamos a falar de coisas muito, muito futurísticas, take-off vertical e drones e não sei o quê. Mas eu posso, e o Pedro vai já, até lhe vou pedir para falar um bocadinho sobre isso. Eu e o Pedro tivemos o gosto de estar presentes no lançamento do primeiro avião elétrico português. Nós temos uma empresa portuguesa que está neste momento a fazer testes para lançar um avião de uma linha curta, lá está, Lisboa-Vila Real e Lisboa-Portimão, com um avião elétrico. Se calhar a maior parte do público não imagina que há aviões elétricos e que esses aviões elétricos estão neste momento a ser certificados para serem usados como linha aérea regional. Neste momento nós estamos nessa encruzilhada que estavas a dizer, que é o tal Y e não sabemos para onde muito é que a bem gente vira, não é? para onde é que a gente vira. Existem se é o elétrico, se é o hidrogénio, se é o combustíveis sintéticos. Portanto, há aqui várias perspectivas e várias soluções que estão a ser estudadas. O que é importante é que todas elas dão uma indicação forte de que a locomoção que nós hoje associamos à locomoção aérea, e nós estamos aqui a falar, por exemplo, dos hyperloops, exato, não é? Que é o outro tipo de locomoção que substitui perfeitamente digamos, o hoje tradicional transporte aéreo, ou também o próprio desenvolvimento tecnológico da alta velocidade. E eu brinquei com agora esqueci-me, a teletransporte, mas estão a ser gastos bilhões para desenvolver ferramentas de teletransporte. Há bilhões diariamente a serem gastos para descobrir essa solução. Portanto, até isso está em cima da mesa. Exatamente. E até as próprias conferências, as reuniões, darem aquele espírito mais de holograma. Exatamente. E de proximidade, de realidade virtual real, por assim dizer, não é? Portanto, há aqui um montão de coisas e nós continuamos a pensar num aeroporto no formato, eu não vou ser pessimista, dos anos 80, mas se calhar num formato de um aeroporto do início dos anos 2000. E portanto estamos muito focados só no tema da localização e todos os estudos vão ser feitos nesse sentido, infelizmente. A resolução do Conselho de Ministros não permite abrir esta discussão. Nesse aspecto, a Comissão está, no meu entender, propositadamente algemada. Tem lá pessoas, eventualmente, capazes de pensar nisto desta forma, mas não podem fazê-lo. Pessoalmente, eu teria já ou dito para mudarem ou me demitido. Não é? Porque, de facto, isto é um atentado, este uso indevido da academia e da ciência para fins estritamente de propaganda estatal e de opção governamental. Não é? A academia, a ciência, não pode ser instrumentalizada. E é isso que na minha opinião, está a acontecer neste momento com esta comissão e com o tipo de mandato que tem, que não lhe permite justamente fazer aquilo que a academia e que a ciência faz de melhor, que é abrir os horizontes e pensar mais à frente. Esta avaliação prospectiva falta ao Estado. Porquê? Porque um governante pensa nos 4 anos de eleição. Não é? O que é que eu tenho que fazer para daqui a 4 anos ser novamente eleito? E então, um aeroporto não se constrói em 4 anos e, portanto, a última coisa que o governante quer fazer é dar um aeroporto ao outro... Para o outro inaugurar. Portanto, isto, daí haver aqui uma necessidade de concertação do PS e PSD, e isso nós sentimos constantemente. Esta solução tem que ser mais ou menos falada entre eles e pré-acordada entre eles numa câmara obscura, que depois para fora... E depois há aqui, e eu não quero, e isto não sou eu a falar, isto é o povo a falar, depois há aqui uma sensação de que há muitas contas para pagar, porque há muita gente que investiu forte em terrenos que iriam ser comprados pelo Estado para a construção dos aeroportos, uns alegadamente numa zona do país, outros alegadamente noutra zona do país, e parece que há aqui uma discussão há aqui faturas para pagar porque eu tenho apoiantes que estão à espera de receber mais valias destes investimentos que fizeram. E eu estou convencido. Há essa sensação, assim como há a sensação que a Ordem dos Engenheiros, por exemplo, está-se a pronunciar de uma forma pouco normal sobre este assunto, porque é óbvio que numa construção de uma obra desta envergadura, eles prevêem contratos, ajustes direto, enfim, tudo o que nós conhecemos deste tipo de obra, não é? E, portanto, eu acho que há aqui
interesses que não têm nada a ver com as nossas prioridades. Se nós, povo, pudéssemos ter um voto nesta matéria concreto e se fôssemos Seria uma convidados... solução, uma votação, um referendo? Olha, eu, como passei grande parte da minha vida num país em que a democracia direta existe e é praticada, e muito consciente, Agora tens que nomear, que é a Suíça, em que, de facto, este tipo de temas não saem... A Suíça referencia quase tudo. Se É o domingo direta. é domingo, não é? Exatamente, é democracia direta. Portanto, isso é a definição base e pode ser, digamos, um referendo federal, um referendo regional, que é cantonal, Sim. ou o próprio referendo da cidade e de uma parte da cidade. Não é? Portanto, há esta participação pública muito consciente. E a tua sensação seria de quê? Que um referendo que votasse precisamos do aeroporto ou não, o povo já percebeu que se calhar o aeroporto não faz assim tanta falta, ou o buzz mediático é uma necessidade que as pessoas nem sequer sabem que precisam? Olha, os resultados do referendo podem ser manipulados consoante a forma Da pergunta, não é? O que eu gostaria, talvez, aqui de fazer... Porque a adesão, e desculpa interromper-te, mas sim. a adesão, quando eu há pouco brincava que houve uma abertura à sociedade civil para sugerir eles próprios os locais para o novo aeroporto, eu acho que houve 20 e tal mil... tenho ideia, não tenho esses números confirmados, mas penso que houve 20 e tal mil pessoas que submeteram propostas, o que não é assim tão impressionante. Eu diria, faz tantas sondagens neste país, eu diria fazer uma sondagem sobre prioridades já não seria mau. E tentar perceber, de acordo com essa sondagem, onde é que as pessoas veem o investimento público necessário. E provavelmente a minha impressão é que vão dizer muitas pessoas hospitais, outras vão dizer escolas, outras vão dizer provavelmente ferrovia, outras vão dizer a própria locomoção dentro das cidades. Nós no turismo temos um problema gravíssimo, vou só aqui fazer um parênteses, no Algarve. Temos para além da sazonalidade do turismo, que está a ser mais ou menos acertada, temos um problema que é as pessoas, os trabalhadores do turismo, não vivem onde o turismo acontece, não há esta quase confusão como existe em Lisboa e Porto, e a infraestrutura do transporte para essas pessoas é má. Porque no Algarve o transporte público não há metro do Porto, não há metro de Lisboa, não há as linhas de autocarros que nós temos nestas duas cidades. E, portanto, um tema muito forte seria a mobilidade. A mobilidade. Então, nós estamos aqui a falar de hub e de tentar pôr os brasileiros a viajar para a Europa e os americanos e via Lisboa e fazer isto uma plataforma, mas somos incapazes de pensar no cotidiano das pessoas que todos os dias trabalham para que estas coisas funcionem. Mas tu vives no país em que há uma preocupação imensa sobre a eutanásia e a mudança de identidade de género, mas não há médicos para as urgências e para a pediatria dos hospitais. Há uma urgência imensa em pôr as casas de banho das escolas unissexo, mas têm telhados com amianto. É todo um... Eu não estou a dizer que o problema não existe do lado de onde a prioridade agora está, mas as prioridades estão um bocadinho trocadas, não é? Estão, e por isso é que eu acho que este tipo de sondagem seria muito interessante, uma vez que não temos os referendos assim como... e não temos esta cultura sequer, e até temo que num país como o nosso isto seria altamente manipulado. Portanto, era só uma questão de sondagem de dizer, perguntar aos portugueses de Bragança até à Ilha do Corvo, não é? Que envolvendo que tem uma todos pista mesmo, lindíssima. Pois tem. Todos eles dizerem quais é que eram as prioridades. E eu acho que ficaríamos todos muito espantados onde é que e quem é que eventualmente mencionaria o aeroporto de Lisboa. No top 10. No top 100, sequer. Se calhar sim, é? No somatório dos 10 milhões de portugueses. Não é? Portanto, e isto, o que nós estamos a falar é também disto. Então, e qual é que seria uma boa solução? Eu acho que neste momento as que estão em cima da mesa é a base aérea do Montijo, não é? Rio Frio, que eu acho que é péssimo para o turismo, porque será traduzido por Cold River, e depois os turistas não vêm. A OTA... O filme é ótimo. Cold River, acho que é um... Cold River é um ótimo filme. É um ótimo filme. Mas não sei se é muito turístico. Não é. A OTA, ainda a OTA, o alargamento de Humberto Delgado e um privado, alegadamente, quer construir a estrutura em Santarém. Olha, a minha opinião é pública, não é? Portanto, não há aqui surpresa. E é aquela que, aliás, tu, de uma forma muito provocatória, disseste, afinal, parece que há espaço
na Portela para 12 anos ou mais, diz o ministro Galamba. Exatamente. Sim. E a Ana? E a própria Ana. A Ana está certeza. disposta a investir. Agora, é preciso as pessoas perceberem uma coisa, que é, nos anos 90, também mencionaste há pouco, Ferreira do Amaral era então Ministro das Obras Públicas e dizia que no virar do século, o aeroporto da Portela, ao atingir os 16 milhões de passageiros, iria esgotar. E, de facto, ele tinha razão. Aquele aeroporto da Portela, onde ele estava em 92, esse aeroporto, se não tivesse sido sujeito a obras, a ampliações... No Terminal 2. Por exemplo, esse aeroporto teria esgotado, com certeza, com os 16 milhões de passageiros. Mas não foi isso que aconteceu. Houve um investimento naquele aeroporto e, portanto, Ferreira do Amaral teve que construir uma ponte de Vasco da Gama para poder ter a seguir uma posição na Lusoponte. Se tivesse construído um aeroporto, seria talvez presidente desse tal aeroporto ou da ANA, de quem o tivesse dado a concessão. Portanto, isso é por isso que é muito importante nós entendermos a história. Alegadamente, como é óbvio. Não é alegadamente, isto é o curso da história do senhor, não é? Ele de facto saiu e foi para presidente da mas que seria presidente da ANA ou do novo aeroporto, claro, alegadamente. Sim, estou só aqui a fazer uma suposição. Isto é o que o povo diz, não somos nós. Não, de todo. O que de facto é importante é as pessoas, quando olham para o aeroporto e até quando estão no aeroporto de Lisboa e sentem este esgotamento, percebam que aquele aeroporto onde estão não foi sujeito a obras desde 2016. E, portanto, é natural que esse aeroporto dê essa sensação de total esgotamento. E é também natural que a ANA proprietária, concessionária, não veja muito sentido em fazer um investimento muito grande sem ter a certeza o que é que vai acontecer àquele aeroporto. Portanto, nós temos que dar aqui alguma garantia de dizer este aeroporto vai ficar para os próximos 12 anos, 15 anos... Melhorado. A minha pergunta, e podes aproveitar para te hidratar, a minha pergunta, a próxima, volta a ser um bocadinho provocatória. Eu não sou assim um grande viajante, mas tenho 34 países visitados. E tirando, sei lá, o Dubai, Xangai, Pequim, nos Estados Unidos não me lembro de nenhum, se calhar punha Frankfurt, se calhar punha o Zurique, mas o nosso aeroporto não é assim tão mau. Nós aparecemos sempre nos índices dos piores do mundo, mas eu viajo, não sei se felizmente ou infelizmente, muitas vezes para os Estados Unidos, e os aeroportos nos Estados Unidos estão muito piores, com filas maiores, com tempos de atraso maiores, do que o nosso aeroporto de Lisboa. Mesmo na Europa, muitos aeroportos aqui à volta, e alguns de renome, na Holanda, na Suíça, às vezes surpreendem-nos pelos atrasos, pelas filas na segurança. Os nossos aeroportos estão assim tão maus como às vezes os nossos mídia dizem, que aparecem nos piores índices do mundo. É porque os índices é como as praias, não é? É sempre a praia mais linda do mundo. Qualquer praia que a gente visite, há uma revista que disse que aquela era a mais linda do mundo. Os aeroportos também é um bocadinho assim. Sem dúvida, não é? Há aqui que fazer uma distinção muito grande, que é o aeroporto, por exemplo, do Porto e o aeroporto de Lisboa. Okay. Estás a falar do aeroporto de Lisboa. Que, de facto, o Porto fiz muito poucas vezes. Aterrei lá para aí 4 ou 5 vezes, portanto também não vou emitir juízos. Aparece no ranking, geralmente, dos melhores exemplos de aeroporto. Lindo é. E muito funcional. Irónico também, falávamos há pouco que o nome do aeroporto é de um primeiro-ministro português falecido a bordo de um avião, que tem ali alguma ironia, mas o Humberto Delgado também é irónico porque foi construído no tempo em que o Humberto Delgado era um inimigo do Estado. Então... portanto, há aqui este tipo de apreciação que às vezes é feito, para já há um índice grande de subjetividade e sobre que perspectiva é que estamos a considerar, não é? Vamos supor que a perspectiva que eu tomava era a proximidade do aeroporto da cidade, das atrações. Aí Lisboa é campeão, não é? Portanto, nós temos que sempre ver esta questão de uma perspectiva, qual é o critério que foi utilizado. E esse critério pode ou não ser melhorado e sob que forma. No caso do Porto, para citar outros exemplos de outros aeroportos, é de facto um aeroporto que tem ganho prémios justamente de melhor aeroporto dentro da sua categoria.
Depois temos um aeroporto que também eu considero muito bom, em termos de experiência de passageiro, que é o aeroporto do Funchal, mas que tem sido completamente ignorado pelo poder central. E porquê é que isto é relevante? Porque os aeroportos são considerados infraestrutura central, do Estado Central. Apesar de estar na ilha, e da Ilha da Madeira e das ilhas no nosso ordenamento jurídico tem alguma autonomia, essa autonomia não abrange a infraestrutura aeroporto nem porto. E repara na perversão disto, não é? Porque a porta de entrada na ilha, na região autónoma, é controlada pelo Governo Central. Que tem manifestado uma enorme relutância. E penso que o ferry também. O ferry também é controlado por Lisboa. Que tem manifestado uma enorme relutância em fazer uma apreciação do nível de ventos que está, enfim, e os radares que controlam e medem os ventos no aeroporto da Madeira, o que tem levado a cancelamentos recorrentes de dias inteiros, que são muito maus para a operação, que são muito maus para a ilha enquanto destino turístico. Eu, por exemplo, quando dizem vem passar um fim de semana à Madeira, eu digo assim, mas espera lá, nem sei se chego lá e depois não sei se volto. De lá. Não é? Já está a chegar a este ponto. Portanto, isto é mau para o turismo, que é só, em termos depois de PIB, no PIB regional da Madeira, o turismo representa algo à volta de 1/3 da economia da Madeira. Portanto, quando o Governo Central, por uma questão eventualmente partidária até, não se interessa por essa infraestrutura, ela até pode ser maravilhosa, mas ela não está operacional. Portanto, nós temos que ver a perspectiva do aeroporto, não tanto como um museu e um palácio de cristal, que é isso que tem sido muito feito. Mas pela métrica do utilizador. E os americanos, voltando aqui à tua questão, têm muito esta noção, porque para eles, e se viajas muito para a América tens essa noção ainda a duplicar, para eles o Greyhound, que era aqueles autocarros que atravessavam o país inteiro, aquilo transladou para o avião. E a noção deles do aeroporto e do avião é um autocarro. É um autocarro. E, portanto... E perde-se um bocadinho do charme europeu da coisa. Total. E não deixa de ser curioso que num país em que tudo é privatizado, até a água pública, não há para a água pública porque a água é privada. Estou a exagerar, não é? Mas quase. Os aeroportos não foram privatizados. Os aeroportos são propriedade, na maior parte dos casos, são propriedade do Estado ou dos counties, e são geridos por eles. São considerados como, no fundo, instrumentos para a mobilidade e a acessibilidade da região, da cidade, do que seja, mas numa perspectiva sempre muito de utilitária. Depois, de vez em quando, lá tens uns exemplos de beleza, estou-me a lembrar agora do aeroporto de Denver, que fizeram ali uma coisa espetacular, mas são raros, não é? Ou o Terminal 8 do John F. Kennedy, que também muito operacional. É muito operacional. E para a dimensão que eles têm, não só a dimensão do país, mas sobretudo... E aí também foram afetados por uma imprevisibilidade, não é? Que é o 11 de setembro. A segurança veio prejudicar o que tinha sido bem pensado e pesar muito na operacionalidade. Talvez veio pôr o tom e a prioridade no sítio certo, que é o que os americanos esperam de um avião é que seja seguro. E o aeroporto também. Ou seja, que não sejam um meio para fazer terrorismo. Okay. E na dimensão dos Estados Unidos, estava eu a dizer há pouco, não só da dimensão do país, mas eles são o mercado doméstico maior do mundo. Sim. Não há, mais lado nenhum, a China lá de lá chegar, o consumo do avião como eles têm. Portanto, o lado da beleza e o lado estético... O charme europeu. Secundou completamente por relação ao espírito utilitário. E eu acho que hoje em dia nós temos que ver justamente este tipo de investimentos. Se querem ter um museu, então invistam no museu. Se querem ter uma catedral, então façam isso. Mas um aeroporto não é isso. E o que nós queremos é mobilidade e acessibilidade. E uma acessibilidade e mobilidade que seja adequada ao tempo.
Lá voltamos ao exemplo da praça táxis. Eu não posso vir em 2023 e dizer vou montar uma praça táxis. Toda a gente diz não, o que tens de ter é um aplicativo. Não é uma praça táxis. É um pouco isto. Mudando um bocadinho de tema, e tu falaste da China e eu fiquei logo... Até porque, não sei se posso contar aos espectadores que o João está na China. Ele pode nas redes sociais, então posso contar que ele está na China. O mercado chinês. A China acabou agora há umas semanas de certificar o seu primeiro avião. Temem que os operadores da área que esse avião possa vir a globalizar e a mudar um bocadinho o paradigma por causa dos custos. A China vai mudar outra vez o paradigma, devia de estar também contabilizada no planeamento do novo aeroporto. Será que vão vir charters de chineses como o Paulo Futre, cidadão do Montijo, anunciava há uns anos? Olha, se for pela TAP, ela normalmente quando tem dinheiro e quando abre rotas é para Punta Cana e Cancún. Que não me parece nada mal também. Portanto, mas será então numa perspectiva de levar os portugueses para fora do que levar charters do que trazer chineses para dentro. Para aqui. Em relação à China, nós temos aqui quase... Porque a certificação chinesa terá que ser sempre absorvida pelo operador europeu, não é? Que é, eu sei que nós temos a certificação americana, a FAA e temos a EASA. A EASA para o mercado europeu e depois há um para a África e a China tem outro, não é? Sim. E a certificação teria que ser compatível, não é? Certo. Aliás, esta questão, por exemplo, levanta-se porque também a Rússia agora diz que vai fazer novos aviões que só serão certificados e reconhecidos pela autoridade russa. Exatamente. Como sendo até os próprios Boeing que eles têm neste momento. Não estão certificados para voar fora do espaço russo. Porque aí a geopolítica também afeta a aviação, não é? Claro. Isto é um bocadinho como ao 5G, não é? Exato. Nós vemos isso é outra guerra velada, não é? Exatamente. Os chineses. Aquilo que se tem notado nos chineses é que há um duplo investimento. Por um lado, essa quase vontade de somos uma grande nação e, portanto, queremos ter um avião nosso. Não é? Isto é quase um regresso aqui ao passado. Quando tínhamos uma mostra de força. De capacidade. De capacidade tecnológica. E de alguma vontade de exportar. Repara que quando exportas um avião, estás a exportar um único avião. São muitos milhões. São muitos milhões. Eu lembro que quando a TAP teve aqui fala-se muito da TAP no balanço positivo para as exportações, fala-se pouco no balanço negativo para as importações. Das compras da TAP. Nós ficámos com a balança comercial totalmente desequilibrada nos meses em que chegaram os Airbus. Portanto, isso significa que alguém ganhou muito, não é? Portanto, a China tem essa vontade. Ao mesmo tempo, também tem muita vontade de desenvolver, por exemplo, a tecnologia dos comboios em banda magnética. Magnética, exatamente. É? Sustentação magnética. Sustentação magnética, que não tem fricção. Exatamente, e que alcançam velocidades absolutamente incríveis. Existe, se não me engano, isto, em o caso prático, é entre o aeroporto de Xangai e a cidade de Xangai. Eu fui de autocarro, mas com a autoestrada fechada, com polícias a abrir o caminho. Então acho que foste também rápido. Quando é para se fazer, faz sempre bom, Pedro. Claro, eu também acho que sim. Mas fiquei muito triste de não experimentar. Não, ia atrás do Presidente Marcelo. Ele ia no carro dele e nós íamos no autocarro. E o autocarro já ia a fumegar a tentar acompanhar a comitiva. Não era o Eduardo Cabita que estava ao volante. Não vamos fazer piadas sobre isso. Mas Santos Silva era Ministro dos Negócios Estrangeiros na altura. Pronto. Podes pôr assim no tempo. Na verdade, a China tem esta vontade também em termos de mobilidade. E porquê é que ela faz isto? Ela sabe que se nós tivermos na China o mesmo tipo de comportamento de voo doméstico que os americanos têm, nunca vai haver aeroportos suficientes. Portanto, eles têm que encontrar uma outra alternativa massificada, mais apropriada. Mas eles apostaram muito no mercado interno, apostaram muito na ferrovia. Apostaram muitíssimo. E numa ferrovia de qualidade de topo gama. Sim. Portanto, sempre a bater no fundo. Portanto, eles pensaram sempre na aviação, penso eu,
Um bocado para o exterior, para o médio e longo curso, não é? Exatamente. Portanto, eles sabem que nunca terão infraestruturas aeroportuárias suficientes para dar conta, e aqui a referência é mesmo, nós temos a noção, se o chinês voar como o americano, não vai dar. Não há combustível que chegue. Não há combustível, não há infraestrutura, não há nada que aguente. E, portanto, eles têm esta noção bem clara e pensam em volume. E ao pensar em volume, automaticamente distancias-te do aéreo. Então, a minha esperança com a China é na verdade, muito mais na aceleração da tecnologia alternativa do que no copycat que eles fazem por outros motivos. Eu acho que a tecnologia chinesa já começa a mostrar que também tem capacidade de inovar e de mostrar diferente. E repara que às vezes até pode ser a tecnologia feita cá, mas exportada para lá. Exatamente. Pensada para aqueles volumes. O A380, falaste há pouco e foi muito interessante. Eu sou grande fã. Ele não foi pensado para Portugal. De todo. Ele foi pensado para países em que a dimensão populacional e a dimensão da população que voa em determinadas rotas justifica aquele avião. Claro que na folha Excel eles disseram que venderiam 3.000 exemplares e, portanto, que aquilo era rentável. No final, correu mal. 1/10 daquilo, e hoje só estão no ativo cerca de 150 a voar. E andam a canibalizar-se uns aos outros, não é? Que é uma das grandes tristezas da aviação. Apanhando esse detalhe e da inteligência na sustentabilidade, o futuro vai passar também por perceber estes nichos, perceber o que é que vai funcionar e o que é que não vai funcionar. Se calhar haver um avião ainda maior do que o A380 para certas rotas, mas depois encontrar os tais voos verticais com inteligência artificial ou não, para fazer os percursos mais pequenos. Olha, eu acho que o futuro que os construtores e talvez que algumas companhias desejariam era o da massificação. Mas isso não acontece. Porque a economia de escala facilitaria. Facilita tudo. Mas depois temos aqui os exemplos contrários e aqueles que estão a vingar é, por exemplo, teres neste momento um voo 3 vezes por semana ligando Aalborg, na Dinamarca, e Nova Iorque. Ou teres que é improvável. Um voo que existe. Mas teoricamente seria improvável, não é? Teoricamente, e nos anos 70, quando nós estávamos a falar do novo aeroporto aqui de Lisboa, de facto também houve essa tendência para o avião a jato, o Boeing 747, ou o DC-10, serem aviões muito maiores e estarem só a voar... Só fazerem aqueles grandes percursos. Aqueles grandes percursos. Portanto, tinhas Nova Iorque-Paris e pronto. Hoje em dia tens Nova Iorque-Paris, tens Nova Iorque-Nice, tens Nova Iorque-Lyon, de vez em quando tens o Nova Iorque-Nantes. Portanto, tens aqui no fundo, estas alternativas são criadas pela própria tecnologia, que foi baixar os custos da operação e ter aviões menores a fazerem distâncias maiores. O que significa que eu não preciso de pensar em ter 500 passageiros e, de facto, aí fico limitado às grandes cidades. Eu posso pensar, olha, numa outra ligação que também existe, que é entre as ilhas Faroé e Nova Iorque. E não é Nova Iorque John F. Kennedy, é Nova Iorque Stewart Airport, que é um aeroporto lateral, muito lateral de Nova Iorque. Quinto, não é? Exatamente. E que, no fundo, é também outra ligação improvável, mas que existe com um avião de 130 lugares. Portanto, estes nichos... O que está a verificar é que, na verdade, os nichos estão-se a impor. Aqui em Portugal também temos um caso. Existe um voo semanal entre Funchal e Nova Iorque. Direto, sem escalas. E existem, no verão, temos 2 voos diários a ligar Porto a Nova Iorque também. Algo que era improvável acontecer aqui há uns anos. Temos também o o Faro-Toronto, todas as semanas, não é? Portanto, este tipo de ligações dão-nos a indicação de que o futuro não é tanto de grandes aviões para fazerem
10 rotas, mas é mais pequenos aviões capazes de fazer 100 rotas. E isso leva-me a uma conferência que eu assisti da Oracle, a empresa de servidores, e que na altura estava a mostrar as vantagens do Big Data e da análise de Big Data, e eles mostraram 2 exemplos clássicos de Big Data que ainda hoje são usados, ambos na Delta. Um a ver com o consumo de azeitonas nos martinis, e outro que eu adorei, que era as perguntas que se faziam ao site e que o site não tinha resposta, que era, o Pedro ia lá e dizia que era um voo de Lisboa para Freixo de Espada à Cinta. E se eles descobrissem que havia perguntas, o número de vezes suficientes, começavam a avaliar a criação desse real voo, e tinham criado 30 ou 40 linhas aéreas na altura por causa de pontes aéreas, por causa de perguntas que eles não sabiam que estavam a ser feitas. Esse lado de encontrarmos os detalhes para aperfeiçoar a operação, que tu dizias que está a acontecer e que vai continuar a acontecer, vai continuar a revolucionar o mercado, e voltamos ao problema de: faz sentido um aeroporto maior em Lisboa ou ter vários aeroportos mais pequenos espalhados pelo país? Gosto muito dessa pergunta e vou dar 2 exemplos. Bernardo Silva, jogador bem conhecido na nossa praça, casou-se no Douro, e o seu avião aterrou em Vila Real, porque de facto quem quer ir para o Douro, e há muitas pessoas que querem ir para o Douro, o aeródromo de Vila Real é o melhor ponto de chegada. Já aterrei lá também. Com a Seven Air, provavelmente. Obviamente. Para um programa da Curiacos TV. É importante nós termos esta noção, assim como é importante nós termos a noção de que as pessoas chegam afuniladas a Lisboa. Nem todas querem ir para o Marquês de Pombal, as pessoas podem se espantar, mas é verdade. Nem todas as pessoas que aterram ou que saem de Lisboa vieram do Marquês de Pombal, e neste momento nós temos enfim, neste momento não, há 10 anos que estamos a investir muito em turismo no Alentejo. Quer em termos de infraestrutura, ou seja, cada vez mais hotéis, cada vez mais opções de acomodação, quer em termos da imagem. Lembro aqui o New York Times em 2020, o único sítio que o New York Times aconselhava visitar em Portugal nesse ano era o Alentejo, justamente. Temos a Comporta, temos a Costa Vicentina, enfim, temos uma série de... um produto já muito consistente, mas temos falta de clientes internacionais no Alentejo. E não é uma questão de os clientes internacionais, os turistas não gostam do Alentejo. Não. É o acesso ao Alentejo não está facilitado. Portanto, nós, quando falamos muitas vezes do acesso a Beja, é um bocadinho como Aalborg. Aalborg também, se calhar, não merece, é a Beja da Dinamarca. Mas acabou por provar-se que fazia sentido. Porque tu tens muito turismo, e eu voltando a um programa que eu fiz neste mesmo canal, tu tens na região do Redondo, em Moura, turismo que é feito de jatos privados que aterram em Cascais, levantam um helicóptero da Heli Bravo, vai levar os VIPs a uma herdade que não vamos dizer o nome, eles fazem lá uma caça de javali, são postos no helicóptero de volta, jato privado, e voltam para casa. Existe esse mercado. Se calhar até poderíamos democratizar esse mercado com mais pistas de menores dimensões. Nem mais. E temos 2, 3 minutos, e eu quero que tu expliques aos nossos espectadores, temos 2 minutos para explicar aos nossos espectadores porque é que Beja, que toda a gente fala como uma solução que poderia ser, se calhar também não pode ser porque já está cheia. Olha, Beja, ela surge, obviamente, aqui como uma solução, mas que é multiplicável. Ela é a solução. Deveria para ser quem... repetida, não é a solução, é uma das soluções. É uma das soluções, é uma solução relativamente fácil, porque já está lá o aeroporto, já está lá o investimento feito e existe um produto, mas tu poderias multiplicar isto por outras regiões, que é criar, no fundo, esvaziar, por assim dizer, Lisboa daquilo que não pertence a Lisboa. Por exemplo, mercadorias? Por exemplo, pessoas alguns dos voos privados. Alguns dos voos privados, ou pessoas que de facto querem ir para aquele destino e não para este. Não querem, vêm para Lisboa porque não têm outra alternativa. Ou, como estávamos a falar há pouco, querem ir para o Douro e só podem entrar via Porto. Não é? Portanto, é esta noção de descentralização e, sobretudo, de investimento nas alternativas do transporte que é importante para começarmos a esvaziar o aeroporto daquilo que não interessa. Só para aqui terminar e voltando ao exemplo que demos ao início. Se nós deixarmos de ter Lisboa-Porto, são 10 voos por dia.
Pedro, tu tens que voltar, mesmo que não Será seja sempre um comigo, gosto. porque eu provavelmente não estarei cá da próxima vez que vieres. O João Nuno ainda percebe mais de aviação, portanto, ficas mais bem servido. Aos nossos espectadores, Mas gostei muito obrigado. Aos nossos espectadores, quero agradecer a presença, tanto aos ouvintes da Vida FM como aos da Curiacos TV, dizer que estamos nas redes sociais, podem comentar e que também que pode rever tudo em podcast ou no YouTube. Até amanhã.